paz do Senhor, amada igreja, nós estamos aqui mais uma vez para ministrarmos a palavra do Senhor ao seu coração. Cremos que será de grande benefício essa palavra que será ministrada nesta manhã. Que Deus fale diretamente ao teu coração, que tua vida seja edificada por esta palavra, para a glória e honra do nome do Senhor. Vamos orar antes. Deus amado, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui para te louvar, estamos aqui para te glorificar, Senhor. Muito obrigado por este privilégio, Senhor, de falar a tua palavra, de ministrar os corações, Senhor, e de edificar vidas, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Que tudo aqui seja feito para a tua honra e para a tua glória exclusivas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema que nós vamos ministrar hoje, vamos falar sobre como um marido ou como uma esposa deve se comportar diante de um repúdio, diante de uma notícia desagradável que chega muitas vezes de forma inesperada dentro de um lar, quando o outro diz que não quer mais a convivência, quando o outro diz que não ama mais, quando o outro diz que quer ser feliz vivendo uma outra realidade com uma nova pessoa. Então nós vamos hoje ministrar conselhos para uma restauração pessoal e para uma restauração familiar. Como essas pessoas que são surpreendidas pela notícia do repúdio, como elas devem se comportar mediante a palavra do Senhor. Então vamos agora abrir a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15. Lucas 15. A partir do versículo 11. Amém? Lucas 15, a partir do versículo 11. Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Agora o versículo 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Nós estamos diante de um quadro de destruição familiar. Um pai que educou os seus filhos com muito amor, educou os seus filhos para que eles cresçam, para que eles progridam, para que eles, no tempo certo, adquiram a sua liberdade ou formem as suas famílias. Um pai que fez de tudo o que podia pelos filhos e de repente é pego de surpresa por um dos filhos. Um dos filhos chega para o pai e diz assim: Pai, eu quero seguir a minha vida. Pai, eu quero ter a minha independência. Pai, eu quero ter a minha liberdade. Dá-me a parte que me pertence dos meus direitos legais. Dá-me a minha parte, porque eu quero seguir. Ou uma esposa, um marido, que sonhou com um casamento, que sonhou com a construção de uma família. Muitas vezes que teve filhos, filhas. É pego de surpresa pelo cônjuge, que inesperadamente chega e diz assim: olha, a nossa relação não dá mais certo, vamos nos separar, ou eu não te amo mais, ou eu quero seguir a minha vida, ou eu estou envolvido com outra pessoa. Como se posicionar diante de circunstâncias tão adversas? Como se posicionar sem sair da presença de Deus, sem desagradar ao Pai? É preciso que as pessoas tenham muito cuidado. Essas pessoas especialmente que são vítimas de uma notícia tão triste, de tão profundo pesar, que é uma destruição familiar. Então aqui nós estamos diante de um pai que recebe essa notícia do seu filho. O filho quer ir para o mundo. O filho quer viver dissolutamente. O filho quer experimentar das coisas do mundo, do pecado. É a mesma coisa com relação a uma esposa ou um marido. Quando o marido
está com o coração no pecado, quando o marido ou a esposa está com o coração impregnado pelo pecado, já se envolveu até as escondidas com outras pessoas, já manteve relação sexual, foi seduzido ou foi seduzida pelo olhar ou pelas palavras lisonjeiras de uma outra pessoa que lhe apareceu no caminho e deu brechas para o pecado, e o coração ficou escravizado, e o coração ficou amarrado pelo pecado. E agora aquele marido, aquela esposa, não leva mais em consideração o casamento, a aliança testemunhada por Deus, está cego ou está cega, e agora quer sair de casa. É um momento muito doloroso, mas a solução, a saída, a esperança para quem se posiciona corretamente, conforme os conselhos da palavra de Deus. E é isso que nós queremos ministrar ao seu coração. Dizer a você que está passando pelo deserto espiritual de uma separação, de um repúdio, de um divórcio, você que foi abandonado, você que foi abandonada pelo seu marido, pela sua esposa, ou mesmo pelos seus filhos. Atente para aquilo que a palavra de Deus diz para o seu coração. Aquele pai recebe uma notícia triste, inesperada. O filho quer ir para o mundo. Qual o primeiro conselho? O primeiro conselho é: respeite o direito de ir e vir do próximo. Não impeça. Se o outro está com o coração impregnado pelo pecado, se o outro está decidido, se o outro está com a mente cauterizada por Satanás, se o outro não quer mais a convivência, está decidido a não querer mais conviver em família, família lícita aos olhos de Deus, não impeça, em nome de Jesus Cristo. Respeite o direito de ir e vir, faça feito este pai. Este pai em nenhum momento colocou obstáculo para a saída do seu filho. Ele pode até ter dado conselhos: filho, não faça isso, filho, isso não provém do Senhor. Mas vamos imaginar que o filho não quisesse ouvir o pai. E geralmente nessas situações o filho não quer ouvir o pai. Ele está com a mente aprisionada. Ele está com o olhar fixo no mundo, no pecado. E o pai, nesse momento, não deve impedir a saída do filho. Não pode colocar um obstáculo, assim como uma esposa não deve ser um impedimento ou um obstáculo para a saída do seu marido. Descrente, que não quer lutar junto a ela, que não quer superar as dificuldades e os problemas. Vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 15. É um texto que aborda especificamente de como uma pessoa repudiado ou repudiada deve se comportar diante de uma situação assim de repúdio, de separação. Mas se o crente, ou melhor, mas se o descrente se apartar, aparte-se. Porque neste caso, o irmão ou a irmã não estará sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. O que é que o texto, qual o conselho apostólico, qual o conselho bíblico? O que é que o texto está nos dizendo, aconselhando? Paulo está dizendo que se um marido descrente quiser se apartar, quiser se separar, separe-se. Está dizendo para o outro: aceite a separação. Aceite a separação. Não impeça, aparte-se. Porque, neste caso, o irmão, ou seja, aquele que fica, aquele que é repudiado, o irmão, o marido,
cristão ou a esposa cristã não estará sujeito à servidão. Você sabe o que é você tentar obrigar uma pessoa a conviver com você? Uma pessoa a conviver com você sem amor, sem prazer, sem alegria, forçar uma convivência, forçar um relacionamento. Você corre o risco de sofrer maus tratos, servidão. Você corre o risco de se afastar, inclusive, da presença do Senhor, porque você vai passar a viver numa tortura espiritual, num massacre espiritual, imposto pela outra pessoa com a qual você forçou a convivência. Não estará sujeito à servidão se você respeitar o direito de ir e vir do próximo. Então, o primeiro passo é erguer a cabeça, é estar com a cabeça erguida diante de Deus. Mas Deus chamou-nos para a paz. Alguns líderes traduzem essa expressão como se Deus estivesse autorizando o divórcio, como se fosse da vontade de Deus o divórcio, como se aqui nessa frase existisse uma concessão para o divórcio. Mas isso nós sabemos que não é verdade. O texto não diz isso. O texto fala em que o cristão deve promover a paz com relação ao seu próximo. Bem-aventurados os que promovem a paz, os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, promover a paz é respeitar o direito do outro. Se o outro não quer mais, respeite. Mas isso não significa que você deve desistir da vida de uma pessoa que está sendo oprimida pelo pecado, opressa pelos demônios. Você não pode desistir. A pessoa, porque não quer mais conviver com você, não significa que essa pessoa deixou de ser seu marido ou deixou de ser sua esposa. É aí que entra a sua natureza de misericórdia, a sua natureza de amor verdadeiro pela alma que está aprisionada pelo pecado. Deixe-o ou deixe-a ir, seguir o caminho, como aquele pai fez com o seu filho mais novo. Ele não impediu, ele deixou aquele filho seguir o caminho que ele queria. Faça isso, respeite o direito de ir e vir do seu cônjuge, mas não desista da vida dele, não desista. É momento agora de você ser transformado. O momento de uma separação, de um repúdio, ou mesmo de um divórcio, representa a entrada para aqueles que estão com o Senhor, a entrada em um deserto espiritual. Em um deserto espiritual, eu costumo dizer que não é um lugar de sofrimento. O deserto não é um lugar de dor. O deserto não é um lugar de angústia nem de murmuração. O deserto é uma oficina. O deserto é uma escola. É uma oficina onde você deve ser transformado e transformada, restaurada, é como um vaso nas mãos do oleiro. Em uma escola onde você vai aprender a ser igreja, onde você vai ter uma vida edificada e transformada pelo poder do Espírito Santo. Se você se posiciona corretamente, se você entende o que aquele deserto vai representar na sua vida, você jamais vai baixar a cabeça, você jamais vai se curvar diante da adversidade. Você vai olhar para Jesus firmemente, você vai edificar a sua fé, vai restaurar os teus muros espirituais. É momento de você olhar para Jesus, é momento de você aprender não a ir a templo, mas de você a ser templo do Senhor. O Senhor te levou ao deserto porque tu és um filho amado dele, porque tu és uma filha amada dele, porque o Senhor tem propósito na tua vida, porque o Senhor quer restaurar aquilo que precisa ser restaurado. Então é momento de você agora olhar para Jesus. É momento de você blindar os teus sentidos. Preste atenção, blindagem, pôr uma proteção forte nos teus sentidos. É momento de você blindar o seu olhar. É momento de você cuidar dos seus ouvidos.
É momento de você cuidar da sua boca. Cuidado que agora você não pode mais olhar para o cônjuge que saiu de casa. Você não pode colocar a sua visão à disposição do mal que ele está fazendo, porque você vai sofrer. Se você olhar errado, você vai sofrer. É momento de você olhar só para Jesus, de você buscar o reino de Deus de todo o seu coração. Cuidado. Se você respeitou a saída do outro, então, amado, amada, olha para Jesus, se agarra com Jesus, cria agora uma intimidade indestrutível com Jesus, com o reino de Deus. Agora blinda os teus sentidos, blinda. Não seja a plateia do diabo no seu deserto. Não seja. O diabo acorrentou o coração do teu cônjuge para destruir a vida dele e para te fazer sofrer e te levar à destruição. Cuidado. Não seja a plateia do diabo no deserto. É momento de você olhar para Deus, de você tirar o seu olhar, de você não querer saber notícias. Quando muitas pessoas nesse momento chegam, olha, mas teu marido, eu vi teu marido, eu vi tua esposa. É momento de você não querer saber de nada referente àquilo que o diabo está fazendo na vida dele. É momento de você não acreditar naquilo que ele fala, que uma pessoa que está sendo instrumento do mal, do maligno, não te amo mais, por exemplo, não te amo mais, é uma das grandes mentiras do diabo para atingir o teu coração, as tuas emoções, para te afastar da presença de Deus. Não te amo mais, o nosso casamento não dá mais certo. É outra grande mentira do diabo. Como você vai acreditar numa pessoa que está com a mente cauterizada pelo pecado? Como é que você pode acreditar numa pessoa cujo coração está impregnado, repleto de pecado? Como você pode acreditar? A Bíblia fala, a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o coração do homem está cheio do pecado, está cheio das mentiras de Satanás, tudo que sai da sua boca é mentira. Então não acredite. Blinde os seus ouvidos, tanto em relação ao cônjuge, como em relação às demais pessoas, aos seus familiares, aos conselhos errados dos seus familiares, dos seus irmãos, daqueles que te amam, mas que não têm a sabedoria necessária de Deus para te aconselhar. Assim, olha, desista da vida do teu marido, olha, ele não presta, olha, ele te traiu. Irmãos, a traição, o adultério, é obra do maligno, é obra do inferno. E se é obra do inferno, se é espiritual, você tem que se posicionar contra. Você tem que ter um bom posicionamento espiritual. Não dê ouvidos àquilo que não provém do reino de Deus, aquilo que não está na palavra de Deus. Se posicione. Mude o seu olhar. Se tiver que mudar de residência, mude. Se aquele ambiente te trouxer, se trouxer imagens ruins, se aquele lugar, se aquele bairro, se aquela rua, se você houver possibilidade de mudar, mude. Mude. Mas mude não com rancor, não com coração pesado. Mude com um coração cheio de esperança. Mude. Mas mude principalmente você, a sua vida. Deixe de olhar para aquilo que o diabo faz. Deixe de ouvir aquilo que o diabo diz. Tire o seu foco das coisas infernais. E olha tão somente para Jesus. Abra a palavra de Deus no livro aos Hebreus. Palavra de Deus no livro aos Hebreus, capítulo 12, versículo 2. A palavra de Deus diz: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, pela vitória que viria, suportou a cruz, desprezou as afrontas, ignorou as afrontas.
não se prostrou diante das adversidades e recebeu a vitória e assentou-se à destra do trono de Deus, olhando firmemente, sendo modelo, seguindo o modelo do nosso Senhor Jesus Cristo, que sofreu muitas afrontas, que suportou uma cruz, mas que venceu, porque a mente do nosso Senhor estava no céu, estava no reino do Pai. Abra também no livro aos Colossenses, que Paulo escreveu aos irmãos, aos Colossenses, capítulo 3, versículos 1 e 2, diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, se já nasceste de novo, se já és uma nova criatura em Cristo, se tu já és filho e filha de Deus, e eu estou falando para aqueles a quem Deus tem propósito, a quem Deus quer salvar. Diz assim: se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra. Tira teu olhar das coisas terrenas, das coisas carnais, e especialmente das obras malignas. Olha para Cristo, olha para o reino de Deus, olha para o reino de Deus, busca o reino de Deus, prioriza o reino de Deus na tua vida. Veja que o conselho que Jesus nos deu em Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, quando a gente olha, quando a gente vive em comunhão com Deus, quando a gente busca o reino de Deus, quando a gente traz o reino de Deus para dentro de nós nos tranquilizamos, nós confiamos em Deus, não há mais inquietude, não há mais desespero, não há mais angústia, porque nós sabemos que Deus é o Senhor das nossas vidas, e Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Ele sabe daquilo que nós necessitamos, daquilo que nós precisamos. Então é hora de descansar o coração em Deus, no Senhor, confiar nele de todo o seu coração. Então não aceite, não acredite, não guarde no seu coração as mentiras do diabo. Toda pessoa que não serve a Deus, toda pessoa que não está diante da presença de Deus, toda pessoa que não busca fazer a vontade do Pai, não tem comunhão com Ele. E essas pessoas fazem a vontade do maligno. Essas pessoas são instrumentos do diabo. O diabo usa a mente, usa o coração e usa a boca dessas pessoas para levar tristeza às demais, para machucar, para destruir, para oprimir, para trazer depressão. Eu quero dizer que a depressão não provém do Senhor. Eu quero dizer que a depressão é uma doença espiritual, é algo maligno. Então te levanta, ergue tua cabeça, se coloca de pé espiritualmente, confia no Senhor e verás o que o Senhor fará na tua vida. Não deis ouvidos àquilo que provém do maligno, em nome de Jesus Cristo. Outro conselho bíblico que eu deixo para você é que você agora precisa ser igreja do Senhor. Mas pastor, eu vivia no templo, pastor. Pastor, eu não perdi um culto ali no templo, pastor. Irmãos, frequentar templo não é ser igreja do Senhor. Deus te chamou, te resgatou das trevas, te fez nova criatura, para você ser templo e morada do Espírito dele. Irmãos, a Bíblia fala que a pessoa que é igreja, ela se sujeita a uma autoridade. É bem verdade. Você precisa estar debaixo de uma autoridade espiritual. Você não pode ficar vagando sozinho ou sozinha, fazendo o que acha que é certo.
Você não tem as ferramentas necessárias para sair desse deserto. E Deus instituiu pastores aqui na terra, líderes aqui na terra. Eu estou falando de homens, não estou falando de mulheres, estou falando de homens, autoridades constituídas por Deus. E nem todo aquele que se diz pastor foi constituído por Deus, foi ungido por Deus. Você precisa orar a Deus e pedir que o Senhor te mostre uma autoridade ungida, cheia de unção do Pai, para você se sujeitar. Porque uma igreja, um servo, uma serva, se sujeita ao seu pastor, à sua autoridade. Como todos os apóstolos estavam sujeitos a Jesus, como Jesus estava sujeito ao Pai, quando ele aqui esteve, como os demais se sujeitaram aos apóstolos. Existe uma hierarquia do reino de Deus aqui na terra, e essa hierarquia precisa ser respeitada. Não adianta essa história de pastor, eu oro, eu jejuo, pastor, minha vida é orar e jejuar. Mas eu te pergunto, você está debaixo de uma autoridade, você está sujeita a uma autoridade espiritual? Abra lá no livro aos Hebreus, capítulo 13. Olha o que o Senhor diz. Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Hebreus 13, 17. Diz assim, ó: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a ele. Obedecer e se sujeitar a um pastor não necessariamente significa você frequentar o templo onde aquele pastor está. Está falando de um relacionamento. Não está falando de uma atitude passiva, de você ir para um templo, sentar-se lá no banco do templo, ficar de braços cruzados, levantar os braços, louvar algumas músicas, acompanhar passivamente uma reunião, um culto, e depois receber no máximo um abraço na porta do templo. Deus te abençoe, que sua semana seja abençoada. Ora, viver uma vida em templos não significa necessariamente essa relação que Deus quer. Deus quer que exista um relacionamento entre pastores e ovelhas. Um pastor precisa conhecer a fundo a sua ovelha. E não só conhecer, precisa guiar a sua ovelha para o reino de Deus. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Sujeição. Você só pode se sujeitar a alguém quando você se relaciona com alguém. Como é que você pode se sujeitar a uma pessoa que mal sabe de sua vida? Uma pessoa que mal se preocupa com você, está mais preocupada com os templos, com os negócios da empresa religiosa. E a família lá destruída dentro de casa. E o marido ou uma esposa sofrendo dentro de casa, derramando lágrimas. E o pastor nem aí. Muitas vezes, quando uma pessoa procura um pastor de templo, ele marca um gabinete pastoral, uma reunião no gabinete, dá alguns conselhos. Muitas vezes, se ele não tiver no espírito, ele não vai dar conselhos respaldados na palavra. E a pessoa sai de lá e vai para casa, e amanhã ou depois está vivendo a mesma situação. É preciso ter um acompanhamento de perto, uma intimidade, um relacionamento entre pastor e ovelha. A ovelha precisa prestar conta de sua vida, do seu dia a dia, do seu modo de viver ao seu pastor, à sua autoridade. Não é mais ela que vai decidir. O marido saiu de casa, então não é mais ela que vai decidir. Ela procura o pastor o que eu devo fazer? Isto é se sujeitar. Sujeição pressupõe um relacionamento. Não existe sujeição sem esse relacionamento. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas. Como é que você vai dar conta de uma vida que você mal conhece, nem sabe o nome? Tem pastor que nem sabe o nome do marido da outra, nem do nome da esposa do outro. Não sabe nem onde mora. A pessoa chega ali, fica sentado frequentando. E isso não é relacionamento. Isso não cumpre a missão da igreja de Deus aqui na terra, que é uma igreja que se relaciona. Observe o que
Paulo escreveu aos irmãos lá em Filipe. Abra a epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 12. De sorte que, meus amados, Paulo, líder da igreja, escrevendo uma carta, uma epístola, de sorte, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Paulo estava preso em Roma, e Paulo não estava lá em Filipe. Então, aqueles irmãos daquela igreja, eles obedeciam a Paulo, não só quando Paulo estava lá, mas na ausência de Paulo. Ou seja, para você se sujeitar para obedecer, não necessariamente a pessoa que tem que estar ao seu lado. Especialmente nos dias de hoje, onde há tantas maneiras, tantos modos de você se relacionar. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, a obediência é o que agrada a Deus, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação. Olha o resultado da obediência. Assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Então é momento. Por que você está no deserto? Por que Deus te colocou no deserto espiritual? Porque Deus tem propósitos na sua vida. Porque antes você vivia uma vida religiosa, de botar a melhor roupa, botar a Bíblia debaixo do braço, e não faltar um culto, ir aos templos, levantar uma bandeira denominacional. Eu sou batista, eu sou presbiteriano, eu sou assembleia. Irmão, levante a bandeira do reino de Deus, seja a igreja, viva os mandamentos de Deus, viva os conselhos de Cristo. Isto é ser igreja, isto é nascer de novo, irmãos. É viver, é se arrepender de tudo, toda a vida errada e nascer de novo, viver uma vida com Deus. Não é frequentar um templo protestante. Que é isso? Não é bem assim. Deus quer te transformar em igreja. Você pode prestar atenção que depois que você entra no deserto espiritual, você passa a ter uma vida diferente com Deus. Você passa a ter mais comunhão com Deus. Você ora mais, você examina mais a palavra do Senhor. Você vai orar? Vai. Você vai examinar a palavra, você vai jejuar. Mas todas essas coisas serão válidas se você estiver em obediência, se você estiver sujeito ou sujeita à sua autoridade, a autoridade que Deus ungiu. Com relação à unção, abra aí no livro do Evangelho de Lucas. Em relação à unção, o Evangelho de Lucas, capítulo 4. Lucas 4. Lucas 4. Lucas 4. Dos versículos 17 a 19. Olha como a unção, o que é a unção? Veja como a unção é importante. Você está debaixo de uma autoridade ungida. Tem que ser uma autoridade ungida de Deus. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Versículo agora 18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, aos que estão presos, e restauração da vista aos cegos. E aqui pode ser cegueira física, como pode ser cegueira espiritual. A pôr em liberdade os oprimidos, esses maridos, essas esposas que estão presas, amarradas, a anunciar o ano aceitável do Senhor. A unção. Então Jesus ungiu os apóstolos. Depois os apóstolos ungiram a outros líderes. E assim aos dias de hoje. Existe uma hierarquia do reino de Deus. Não é para você viver de qualquer jeito. Não é para você viver solto ou solta por aí, fazendo o que acha que é certo. Não, esteja debaixo de unção, obedeça, se sujeita e verás os milagres do Senhor na tua vida. Deus vai honrar a tua obediência.
obedece, se sujeita. E aqui vamos voltar para o livro de Lucas, na história do filho pródigo. E aquele pai deixou aquele filho ir. E aquele filho foi. Aquele filho quis provar das coisas do mundo. Era um filho que vivia em desobediência ao pai. Ele quis provar e o pai deu a parte que lhe cabia. E a Bíblia diz, no final do versículo 13, Lucas 15, final do versículo 13, que ele foi para o mundo viver dissolutamente. Gastou tudo, gastou os bens. E é isso mesmo. E é isso mesmo, irmãos. O marido que se aparta da esposa, que vai viver em adultério, vai viver para o mundo. Vai se tornar inimigo de Deus. Ora, o homem odeia a sua própria carne. Paulo escreveu em Efésios capítulo 5. Odeia a própria carne, passa a odiar a própria carne. É por isso que você tem que ficar distante, manter o máximo de distância dessa pessoa. O máximo de distância. Agora, orar por ela. Não deixar, ela é uma necessitada de suas orações. Esse é o maior amor que essa pessoa vai receber de você. São as orações, a persistência, a perseverança pela vida dela, por aquela alma, com quem você tem aliança, que está no pecado, E o pai deixou que aquele filho partisse, e diz no versículo 14, aí vem as consequências do pecado. E havendo ele gastado tudo, porque todos os bens, todo o dinheiro, a pessoa que vai viver no mundo, vai viver no pecado, ele vai se endividar. A cobiça pela mulher do próximo, o adultério, leva ao endividamento. A pessoa fica endividada, tendo gastado tudo. Houve naquela terra uma grande fome. E aí eu já vejo a providência de Deus. A pessoa gasta tudo. A pessoa perde tudo. A pessoa começa a entrar numa falência, não só material, mas numa falência espiritual. Se o teu marido ou a tua esposa que está no mundo ainda não entrou nesse estágio, aguarda. Porque a consequência do pecado é a falência. É a morte. É o salário do pecado, é a morte. E havendo ele gastado tudo, gastou tudo. Não tem mais. É como uma pessoa que é viciada na cocaína, por exemplo, no crack. Uma pessoa que é totalmente dependente das drogas. A pessoa vende o que tem e o que não tem. Até rouba para comprar droga. Fica totalmente dependente daquilo. É a mesma coisa de um homem que vive no adultério, de um marido que vive no adultério, da esposa que vive no adultério. Gasta, daqui a pouco pega emprestado de um de outro. Enquanto ele tem para gastar, os amigos estão à volta, estão sorrindo, estão bebendo, estão fazendo festas, enquanto ele tem dinheiro para gastar. Mas depois que ele começa a ruir, porque essas pessoas são verdadeiras sanguessugas, ficam sugando. Essas pessoas fazem companhia ao pecador, à pessoa que está vivendo dissolutamente, enquanto ele tem. Porque nessa sociedade a pessoa vale o que tem. No mundo a pessoa vale o que tem. Quem está com Deus, a pessoa vale o que a pessoa é, e não o que a pessoa tem. E a pessoa perde tudo. Olha, irmãos, eu já vi pessoas, maridos e esposas que estão vivendo aí numa vida adúltera, passarem por situações tristes, constrangedoras. Eu conheço o caso de um homem que largou a esposa, uma mulher de Deus, e foi para o mundo voltar a beber, voltar a dançar no mundo. E nisso aí conheceu uma mulher formosa, uma mulher jovem, porque o diabo nunca dá uma mulher 40, 50 anos mais velha, desdentada. Não. Geralmente são pessoas formosas, pessoas que têm, e quando não são formosas de beleza, possuem alguma coisa. É uma forma de aprisionar. E esse homem, o diabo colocou no caminho dele uma mulher bem mais nova, com quem ele se envolveu, se relacionou.
E a mulher destruiu a família daquele homem, ele saiu de casa. A mulher era uma mulher de um presidiário, irmãos. E o presidiário soube, o homem, um bandido que estava preso, soube que a mulher dele estava se relacionando com esse tal homem que tinha largado a família e ameaçou de morte. Olha, irmãos, este homem comeu o pão do inferno, literalmente. Depois de sofrer muito, depois de perder tudo, perdeu casa, ele tinha oficinas de carro, perdeu o trabalho, perdeu tudo, dinheiro, perdeu a paz, perdeu o sossego, foi ameaçado de morte. Depois de entrar no estreito, depois de não encontrar mais saída, de ter chegado ao fundo do poço, Deus restaurou a vida dele e ele voltou para casa. Há casos muito tristes. Há pessoas que vão para leito de hospital. Há pessoas que ficam à beira da morte por causa do pecado. É preciso, igreja, é preciso ter discernimento espiritual. Jesus fala que o homem espiritual discerne as coisas espirituais. Se é espiritual, eu preciso me posicionar. Eu preciso me posicionar. E aqui diz no versículo 14 que aquele jovem gastou tudo. Gastou tudo, é consequência. Não espere uma outra consequência. Houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E aí eu vejo a mão de Deus, a providência de Deus, o agir de Deus sobre aquela vida, sobre aquele jovem. Deus trouxe uma grande fome naquela terra onde ele estava. Uma grande fome. E ele começou a padecer. Quer dizer, atingiu diretamente a vida dele. E ele começou a padecer necessidades. Esse é o resultado de quem desobedece a Deus. Eu me recordo aqui da história do profeta Jonas. Jonas. Veja, abra lá no livro do profeta Jonas, capítulo 1. Diz assim, ó: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Clama contra ela, vai até Nínive, Jonas. Faz o que eu estou mandando. Jonas desobedeceu. Mas era um escolhido do Senhor. Desobedeceu a Deus. E estando ele em Jope, a Bíblia diz: porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Ele pagou a sua própria passagem. Olha a ousadia, o atrevimento, até onde a desobediência vai. Pagou a sua própria passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então vamos comparar Lucas 15, versículo 14, com Jonas, com o livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículo 4. Vamos ler novamente Lucas 15, 14. E havendo ele gastado tudo, Jonas foi para outro caminho. Olha, aquele jovem gastou tudo, foi para o mundo, desobedeceu. Deus diz assim: olha, não vá por aí. E ele quis ir, ele foi, Deus permitiu a ida dele. Houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Houve naquela terra uma grande fome e ele começou a padecer necessidades, aquele jovem, aquele filho pródigo. Agora aqui Jonas, capítulo 1, versículo 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento. E fez-se no mar uma forte tempestade. Associe a essa forte tempestade a grande fome lá do filho pródigo. E o navio estava a ponto de quebrar-se. Vocês sabem da história? Vocês sabem da história do profeta Jonas? Do final dessa história. E Jonas desobedeceu até quando pôde desobedecer. E Jonas, aquele navio passou por uma grande tribulação. Aquele navio estava a ponto de naufragar. E Jonas se entregou aos comandantes e disse: é por minha causa. Eu desobedeci. E os comandantes pegaram Jonas e atiraram Jonas ao mar. E Deus ainda assim providenciou uma baleia. Deus não deixou, por mais desobediente que Jonas tenha sido, Deus providenciou uma baleia, um grande peixe no mar. Porque o nosso Senhor criou o mar e criou os peixes.
e providenciou um peixe para tragar Jonas. O curioso é que ele engoliu Jonas. As mandíbulas poderosas não destruíram o corpo frágil do profeta. E ele engoliu e Jonas ficou 3 dias e 3 noites na barriga daquele peixe. Olha o que Jonas disse. Olha o capítulo 2 do livro do profeta Jonas. E só quando não tinha mais saída, quando estava no fundo do poço, na barriga do peixe, que representa o fundo do poço, é que Jonas orou ao Senhor. É que quando ele não tinha mais para onde ir, e geralmente é assim, quando o homem, o pecador, ainda vê saída, ele quer fugir, ele foge da presença de Deus. E quando ele estiver vendo saída, solução, e quando ele estiver um mínimo ainda para gastar, ele vai, ele continua desobedecendo. Mas quando não há mais saída, quando ele chega ao fundo do poço mesmo, quando não existe mais fundo para ele descer, aí ele clama a Deus: Deus, porque eu estou nessa situação. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou diante dos olhos, todavia tornarei a ver o templo santo, o santo templo do Senhor. Agora, irmãos, vamos voltar lá para o livro de Lucas, capítulo 15. E agora a partir do versículo 15, Lucas 15, 15. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E aquele filho pródigo, ainda encontrou uma saída, ainda viu uma fazenda, ainda bateu palmas, ainda foi pedir emprego junto a um fazendeiro. Olha, eu estou passando necessidade, uma grande fome, me ajude, me arranje um trabalho aqui. E o trabalho que ele encontrou foi apacentar porcos. E ele ainda aceitou, isso não foi necessário ainda para ele se humilhar. Versículo 16: e desejava encher os seus estômagos com as bolotas que os porcos comiam. E desejava encher o seu estômago, comer as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Ele foi totalmente abandonado por aqueles que antes viviam com ele nas festas, nas farras, enquanto ele tinha dinheiro. Os falsos amigos, as más companhias, corrompem os bons costumes. E ninguém lhe dava nada. E quando ele chegou no fundo do poço, aquele jovem ali, aquele filho, sentado junto aos porcos, era mais um porco naquela pocilga. E ele caiu em si, e tornando em si, caindo em si. Foi o que ocorreu ali com o profeta Jonas, quando chegou na barriga do peixe, ele também caiu em si. Autorreflexão, autoconsciência. E disse: quantos jornaleiros, aqueles que trabalham e recebem por diária, jornaleiro, quantos jornaleiros de meu pai, os empregados do meu pai, têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. As consequências do pecado é isso aí, é a desgraça, é a destruição, é a miséria espiritual e financeira e física também, é o esgotamento físico e mental de um homem totalmente sucumbido pelo pecado, destruído pelo pecado. Vamos abrir um parênteses, abra lá no livro aos Provérbios, de Provérbios capítulo 7, Provérbios 7, Provérbios 7, Provérbios 7. Aqui fala sobre um homem que abandona sua mulher e cai nas palavras lisonjeiras da mulher adúltera. Provérbios capítulo 7. Vamos ver do 10 até o final. É um pouquinho longo, mas eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeites de prostituta. Com enfeites de prostituta.
A mulher adúltera pode ter um bom emprego, pode ter até uma família, está morando com os pais, porque se já foi casada, se largou o marido, ou foi abandonada pelo marido e voltou. Mas se ela se relaciona com outro homem, ela se torna mulher adúltera, prostituta. Olha só, com enfeites de prostituta e astúcia de coração, estava alvoroçada e irrequieta, não paravam em sua casa os seus pés não ficavam em sua casa, ia para o mundo, ia para os bailes, ia para os bares, ia para as festas, para os shows. Foi para fora, depois pelas ruas, e ia espreitando por todos os cantos, espreitando, obra do diabo. E chegou-se para ele, para aquele homem, para aquele marido, que deu brecha, e o beijou, com face impudente, lhe disse: sacrifícios pacíficos tenho comigo, hoje paguei os meus votos, por isso saí ao teu encontro a buscar diligentemente a tua face e te achei. Olha a obra de feitiçaria, a obra do mal. Já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavradas, com linho fino do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Vem, ela diz àquele homem, vem, versículo 18, saciemo-nos de amores até amanhã, alegremo-nos com amores, porque o marido não está em casa, foi fazer uma longa viagem, porque o meu marido não está em casa, foi fazer uma longa viagem. Levou na sua mão um saquetel de dinheiro, voltará para casa só no dia marcado. Assim, o seduziu com palavras muito suaves. Olha as palavras, olha o que sai da boca dos lábios da mulher adúltera. São palavras suaves. E o persuadiu com lisonjas dos seus lábios. E ele logo a segue, como boi que vai para o matadouro. E ele se vê enfeitiçado, envolvido, cego por aquela mulher que vai para o matadouro. E como vai o insensato para o castigo das prisões. Versículo 20, até que a flecha lhe atravessa o fígado, ou como a ave que se lhe apressa para o laço, e não sabe que está armado contra a sua vida, ele não sabe o que vem, o que ele vai sofrer. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e estai atentos às palavras da minha boca, disse Salomão. Não se desvie para os caminhos dela, da mulher adúltera, o teu coração, e não te deixes perder nas suas veredas, porque há muitos feridos derrubou. Ela derrubou a muitos. Ela já destruiu a vida de muitos. E são muitíssimos os que por causa dela foram mortos. A sua casa é caminho do inferno. A sua casa é caminho do inferno, que desce para as câmaras da morte. É a consequência do adultério. É o caminho do adultério. É caminho de morte. É caminho de destruição. Ora, meu irmão, você pode estar agora no leito de um hospital por causa do seu pecado. Você pode estar numa prisão. Você agora pode estar endividado. Você pode estar no fundo do poço. Mas eu te digo, clama ao Senhor teu Deus. Volta ao primeiro amor. Volta ao primeiro amor. Larga o adultério, irmãos. Pede forças ao Senhor. Coloca isto como propósito no meu coração. Clama a Deus em lágrimas. Não rasga as tuas vestes. Rasga o teu coração diante de Deus. Tu pode estar na barriga do peixe. Tu pode estar como aquele filho pródigo comendo as bolotas dos porcos. Porque está aqui diante de vocês, humildemente falando, um homem que foi um dos maiores adúlteros aqui do Brasil. Eu fui adúltero. Me envergonho disso. Mas Deus permitiu todo o mal na minha vida. Ele permitiu. Mas depois o Senhor me resgatou. Quando eu havia perdido tudo, irmãos, tudo. Perdi tudo, emprego, dinheiro. Fiquei endividado em 7 cartões de crédito. 7 devia aos cartões a bancos. Perdi tudo que eu tinha. Fui repudiado. Fiquei desempregado dentro de uma casa miserável. Fui para o fundo do poço. Eu clamei a Deus. Ele ouviu o meu clamor e me resgatou das cinzas e me fez por misericórdia assentar-se em lugares altos e celestiais. E eu digo,
a você que está me assistindo, larga o adultério, é caminho de morte. Sai dessa ilusão, sai dessa prisão, só o Senhor pode te tirar. Volta para casa, em nome de Jesus. Volta para casa. Faça feito fez aquele filho pródigo. Voltemos lá para o livro de Lucas. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. E ele tomou uma atitude, ele caiu em si. E no versículo 18, ele teve uma atitude. É preciso ter atitude. Se arrepender, se humilhar diante de Deus. Mas tem uma atitude. Deus espera as tuas atitudes. E ele: levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado filho teu. Faz-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, ele foi ao encontro do pai. E o pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. Íntima compaixão. E correndo, o pai o perdoou. O pai teve compaixão. O pai, eu acredito que nunca deixou de orar por aquele filho. Nunca deixou de perseverar pela vida dele. E o Senhor o honrou. E correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: é essa atitude de uma esposa que passou pelo deserto e agora vai receber a vitória das mãos de Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. E essa tem que ser a atitude de quem passou, de quem foi transformado pelo Espírito Santo, de quem recebeu um coração segundo o coração de Deus. Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e pondo-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Vamos. E o pai deu uma festa. O pai em nenhum momento jogou o pecado, o passado, na face daquele filho. Não, o pai havia perdoado. O pai havia colocado no mar do esquecimento todo o mal que o filho lhe fizera. E ele voltou e recebeu de braços abertos e o beijou. E fez uma festa para aquele filho. E assim, o Senhor tirou Jonas da boca do peixe. E o peixe vomitou Jonas. E só assim Jonas decidiu obedecer e ir para o lugar que Deus havia determinado inicialmente para Nínive, pregar em Nínive, irmãos. Nós vimos aí que Deus está no controle. Eu quero agora falar da soberania em tudo, em todos esses momentos. No momento do filho pródigo, no momento de Jonas, quando Jonas decidiu ir para Tarsis, quando o filho pródigo decidiu ir para o mundo, Deus estava no controle de tudo. Deus nunca perdeu o controle de nada. Deus nunca cochilou, Deus nunca dormiu. Deus permitiu. Abra aí no Salmo 139. Abra aí no Salmo 139. Abra a palavra de Deus. No Salmo 139. Senhor, tu me sondaste e me conhece, tu sabes o meu assentar, isto é a soberania de Deus, e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos, não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Versículo 7. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu lá estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Até aí. Amém. Esta é a soberania de Deus. Deus está no controle. O Senhor te ama. O Senhor te ama. Volta para casa. E o Senhor há de transformar e há de restaurar
todas as coisas na tua vida. Como fez com Jó, Deus terminou a história de Jó dando tudo em dobro a ele, porque o nosso Deus é fiel. Abra no livro do profeta Isaías, capítulo 43, Isaías 43, versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Ninguém há de impedir o agir do Senhor. Ninguém há de impedir o agir do Senhor. O que tu estás passando, irmãos, não é para a morte. Você que está sofrendo no deserto espiritual, levanta a tua cabeça, deixa que Deus restaure os teus muros espirituais. O que tu estás passando não é para a morte, é para a glória de Deus. Você que está em adultério e já está sofrendo as consequências do pecado, porque elas vêm, é certo que elas vêm. O que tu estás passando é resultado do teu pecado. Arrepende-te, arrepende-te e volta para casa, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. E para encerrar, eu quero deixar uma palavra de Deus para o seu coração, irmãos. Eu sirvo a um Deus de restauração. Eu sirvo a um Deus que não desiste de ninguém. Eu sirvo a um Deus que não abandona ninguém. Eu sirvo a um Deus que está esperando o clamor dos seus filhos amados. Embora eles tenham se afastado do Senhor, Deus está esperando o teu clamor. Muito mais que restaurar vidas. Deus restaura vidas, não é para que elas vivam, continuem vivendo ao deleite, aos seus deleites, às suas concupiscências. Deus não restaura uma família para que elas vivam a vida velha que elas viviam antes. Deus restaura uma pessoa e Deus restaura uma família para encaminhá-las para o reino deles, para salvar. E Deus quer construir uma igreja de santos. A igreja do Senhor é uma igreja que obedece, é uma igreja que tem a mente aprisionada no reino, aprisionada no reino de Deus. Seja a igreja de Deus. Tem uma nova família, uma família abençoada, uma família alicerçada na palavra de Deus. Siga esses conselhos aqui. Esses conselhos foram de Deus para a sua vida. Deus há de restaurar todas as coisas. Persevere, busque, tenha um coração sincero como Davi teve. E todas as coisas farão novas em sua vida, para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém.